O Livro dos Espíritos. Aula 2, Deus. Livro 1. As causas primárias. Capítulo 1. Deus e o Infinito. Foto da obra: A Criação de Adão de Michelangelo. 1. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. 2. Que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. 3. Pode-se dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Nas coisas que aprendemos nas ciências, há uma ideia importante: nada acontece sem uma razão. Se investigarmos o que não é feito pelo ser humano, encontraremos suas causas. Para acreditar em Deus, basta olhar para tudo que foi criado. Como o universo existe, significa que teve uma razão para existir. Questionar se Deus existe é como dizer que algo pode surgir do nada, o que vai contra o princípio de que tudo tem uma causa. 5. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo, que todos os homens trazem em si, da existência de Deus? A ideia de que Deus existe é reforçada pelo sentimento que as pessoas têm em relação a Ele. Esse sentimento não surgiria sem motivo. Isso também se alinha ao princípio de que nada acontece sem uma razão por trás. 6. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Se a crença em um ser supremo fosse apenas resultado do ensino, não seria algo universal e só estaria presente naqueles que tivessem sido ensinados sobre isso, como acontece com conceitos científicos. 7. Pode-se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? É indispensável sempre uma causa primária. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, portanto essas propriedades são um efeito que há de ter uma causa. 8. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária ao acaso? A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados, e por isso mesmo, revelam um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. 9. Na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? A capacidade de uma inteligência é medida pelo que ela cria. Já que nenhum ser humano consegue fazer o que a natureza faz, deve existir uma inteligência muito maior por trás de tudo. Mesmo com todos os feitos incríveis da humanidade, sempre há uma razão maior por trás. Essa grande inteligência é responsável por tudo o que existe, não importa como a chamemos. Depois de anos tentando provar a existência de Deus, um padre e cosmólogo polonês conseguiu ganhar o maior prêmio acadêmico do mundo e comprovar que Deus, o Criador do Universo, realmente existe. Na época, o professor Michael Heller, de 72 anos, de formação religiosa com estudos em filosofia e doutorado em cosmologia, recebeu em maio de 2008, em Londres, o Prêmio Templeton, realizado pela Fundação Homônima de Estudos Religiosos sediada em Nova York. O valor da premiação era de 820 libras esterlinas, e na época era algo em torno de R$ 2.870.000. Mas
como exatamente Michael conseguiu comprovar algo que é e sempre foi um dos maiores mistérios da humanidade. Se há realmente alguém que, de alguma forma, conseguiu criar a vida de todos os seres vivos presentes em nosso planeta. Michael se baseou em outra teoria da criação do mundo, a famosa teoria do Big Bang. A principal teoria científica sobre o surgimento do universo é de que tudo começou com o famoso Big Bang, uma enorme explosão de toda a matéria há 13,8 bilhões de anos. O Big Bang deu início ao espaço e ao tempo, e por força dessa explosão inicial, o universo está em expansão até hoje. Ninguém sabe ao certo o que tinha antes do Big Bang, ou a razão exata para que essa explosão acontecesse. E foi baseado nisso, aproveitando essa brecha que a ciência deu, que Michael deu início à teologia da ciência. Conforme Michael, em todo o processo físico, uma coisa sempre se origina de outra. E segundo ele, um estado precedente é uma causa para todo o estado que é seu efeito. E há sempre uma lei física que descreva esse processo. E realmente parece que é uma teoria um pouco ousada e sem sentido nenhum, digamos assim, já que está unindo duas das maiores teorias da criação do mundo. Mas espera só para ver qual foi a razão pela qual ele ganhou esse prêmio. Talvez até você entenda e mude a sua forma de pensar. Michael afirma que a ciência é o que nos dá o conhecimento do mundo, e a religião é o que nos dá o significado. E além de todas essas afirmações, algo que pesou tanto para que ele ganhasse esse prêmio foi que ele usou também como base a teoria da relatividade de Albert Einstein. Eu tenho certeza que você já ouviu falar alguma vez dessa teoria. Michael mergulhou nos mistérios das condições cósmicas, como na ausência da gravidade, que interfere diretamente nas leis da física. Como por exemplo, como explicar toda essa vastidão de escuridão que envolve o nosso universo e por que ela nos faz flutuar quando saímos do planeta e navegamos pelo cosmos. Ou então, como explicar a formação de algo que está além da compreensão do homem. Como por exemplo, o próprio nascimento do Criador. Por que ele existe? Como ele nasceu? Porque ele não existe de forma física. Porque existem planetas que não são habitados. Existem planetas habitados? Eu poderia ficar vários dias aqui fazendo perguntas que simplesmente nenhum ser vivo tem a resposta. E graças a essas perguntas que abrem enormes vazios na ciência, Michael afirma que podemos encontrar Deus nos conceitos da física quântica, onde se estuda as relações dos átomos. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que dependendo do polo de atração, um determinado átomo pode atrair o outro. Sendo assim, Deus e a ciência também se atraem. Ou seja, se a ciência tem capacidade para atrair algo, esse algo existe. E se você... Obrigado e até a próxima aula.